Hoje, a nossa meditação, que é sobre a viúva de Sarepta, vai nos ensinar mais sobre fé e generosidade. Então vamos prosseguir caminhando com o nosso Deus? Venha comigo. Um punhado para repartir é o tema de hoje, e 1 Reis 17:15 nos diz: fez ela segundo a palavra de Elias. Quando a preocupação gira em torno de nosso pão, trata-se de um assunto material. Quando a preocupação gira em torno do pão de nosso vizinho, trata-se de um assunto espiritual. Aquilo que iniciara como uma questão material para a viúva de Sarepta se transformou rapidamente em questão espiritual quando Elias, o servo de Deus, se aproximou dela e atreveu-se a lhe pedir comida. Será que Elias sabia que ela estava juntando lenha para preparar a última refeição para si mesma e para seu filhinho antes de morrerem de fome? Tudo o que aquela pobre mulher possuía era um punhado de farinha e um pouco de azeite. Apenas o suficiente para a última refeição. Contudo, pela fé e preferindo confiar no Deus a quem Elias obedecia, essa corajosa mulher decidiu dividir com ele seus últimos mantimentos. Abriu a mão e o coração para ele. Outras pessoas que, como a viúva de Sarepta, atravessaram tempos difíceis, também optaram por confiar em Deus e a amar os seus semelhantes, dividindo com eles o que possuíam. As viúvas da igreja primitiva exerceram o ministério da hospitalidade, assim como a viúva de Sarepta fez com Elias. Elas ofereceram alimento e abrigo aos necessitados. 1 Timóteo 5:10 fala muito sobre isso. Corrie ten Boom arriscou a vida para esconder e alimentar judeus na Segunda Guerra Mundial, um assunto espiritual que a levou a ser presa em um campo de concentração alemão. E George Miller invocou a Deus para conseguir o pão diário para 2.000 órfãos e fez isso durante 20 anos. Preciosa irmã, por meio do exemplo desses homens e mulheres cheios de fé e generosidade, Deus a chama para ser uma doadora espiritual. Repartir o que possui com outras pessoas. Olhe ao seu redor e veja se há alguém necessitado. E então, comece em casa, proporcionando constantemente alimentos para sua família. Amplie esse ministério espiritual doméstico e transforme-o em ministério de hospitalidade, que significa amar as pessoas que lhe são estranhas. E abra a porta de sua casa a outras pessoas, se necessário. Ajude a estocar comida na igreja para alimentar os necessitados. Faça uma visita ao projeto missionário de sua cidade. Ore para que Deus lhe dê uma ideia do que você pode fazer para saciar a fome do mundo. Muito bem, na nossa meditação hoje nós estamos aprendendo sobre fé e generosidade. E essa mulher, a viúva de Sarepta, ela está nos ensinando de forma espiritual como podemos ser bênção no reino de Deus, como podemos estender-nos auxiliando aqueles que precisam. Antes de tudo, nós precisamos cuidar do nosso lar, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Sim, não deixar que nada venha faltar.
né, ser atuante dentro da nossa casa. E assim podemos também estender e ensinar de uma forma pedagógica a nossa família, nossos filhos, a serem generosos com aqueles que precisam. Estamos vivendo dias difíceis, sim, que até para ajudar alguém que bate na porta é complicado. Às vezes são pessoas que usam de má fé para entrar nas nossas casas e até fazer maldade. A gente tem visto isso acontecer por aí. Mas há muitas formas de nós ajudarmos pessoas. Há albergues, a própria igreja que tem ali auxílio social. Nós temos muitas formas de ajudar as pessoas, de ofertar o nosso amor e de modo até material também para as pessoas. Há muitas formas. Peça a Deus a orientação de como você pode servir. Você pode servir também com a sua oração, doar seu tempo. Há N formas. Eu acredito que cada um de nós temos aqui nesse mundo um ministério generoso para fazer com que o reino de Deus aqui nessa terra venha ser conquistado, nós possamos conquistar corações. Peça a Deus e Ele te dará a orientação e a sabedoria de como você pode ser usada no reino de Deus. E quando nós abençoamos, dentro de nosso ser, dentro de nosso coração, a alegria do Senhor transborda, porque fazer o bem é a verdadeira religião. A verdadeira religião consiste em amar, em ser generoso para com aqueles que precisam. Amém? Deus abençoe a sua vida. E eu quero deixar, após esse devocional, uma canção que a Marisa Percy e eu ontem pudemos fazer na igreja. Foi uma bênção. E eu quero deixar aí para abençoar a tua vida essa canção que fala sobre consolo, fé e esperança através do amor de Jesus, que excede todo entendimento, e a paz dele que excede todo entendimento e transborda nas nossas vidas. Ouça a voz do Senhor Jesus, porque ela é uma voz de amor e consolo, fé e esperança em dias difíceis como os nossos. Deus te abençoe. Amém. É muito bom estar aqui de volta. Esse hino diz assim: que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração e dá consolação, que só o crente goza, que só o crente encontra em Deus. Só aquele que tem fé e confiança no Senhor passa por esses momentos de turbulência, olhando para o autor e consumador da nossa fé, sem titubear, sem desespero. Amém? Que doce voz tem, meu Senhor.
chamou-me, não só uma vez, tantas quer, eu triste humilhando, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer tenho ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te diga ele assim: Jesus, não me deixe sofrer. Sua voz nos ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estamos sozinhos. Qual maior prazer que eu ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra me resgatar. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados.